Superdotação não é apenas um QI alto ou uma facilidade com números. É uma experiência de vida, um existir intenso. Estudos estimam que 5% da população tem essa condição clínica, mas muitos passam despercebidos exatamente pelos desafios emocionais e sociais que confundem pais, professores e até profissionais de saúde. Tédio, ansiedade, isolamento, perfeccionismo e até depressão são alguns dos tantos desafios que pessoas com essa condição têm. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Superdotação com ela. Gente, olha, não conhecia pessoalmente, mas o nome precede essa presença. Daniele Gomes, seja muito bem-vinda, Dani. Olá, Maíra. Estou muito feliz de estar aqui, muito satisfeita com o convite, muito feliz com a possibilidade de a gente poder falar de um assunto tão importante. É um assunto, assim, atualíssimo que a gente estava conversando, né? Sempre tem na clínica, aparece cada vez mais, a gente vai diagnosticando, inclusive diagnósticos tardios, mas é pouco falado e muito romantizado. Ai, nossa, superdotado, é aquele genial, é aquele talento. Mas não é só isso. O que é superdotação, Dani? A superdotação é uma condição que ela tanto pode vir hereditária como... na verdade, ela vem mais como hereditária, né? A pessoa nasce com essa condição. E estudos, inclusive, apontam que quando nasce um superdotado, esse bebê, ele nasce com uma condição de 3 anos à frente. Então, cognitivamente, ele é um bebê, a idade cronológica, sei lá, é de 1 aninho, né? Então, ele vai agir e vai interagir no mundo com uma condição de uma criança de 3, 4 anos. E aí começam as descompensações, né? Os desajustes começam aí, porque existe uma inadequação desse comportamento. Porque eu espero o comportamento de um bebê de 1 ano dentro daqueles estudos que a gente faz, inclusive, né, quando a gente estuda psicologia, desenvolvimento humano, então você espera aquela sequência natural. E aquilo escapa. Então, aquilo fica estranho, fica desconfortável às vezes. Questionamentos da criança, a criança começou a falar muito cedo, começou a ter interesses por coisas diversas muito cedo, e os pais ficam, ué, mas onde ele aprendeu isso? É televisão demais? É tela demais? O que está acontecendo, né? Essa estimulação cognitiva, ela é para além daquilo que é o corriqueiro, que a gente chama de normal, que seria um comportamento padrão, padronizado pelos estudos, né? Então, a superdotação, ela vem já no pacote do nascimento, né? E dali em diante, na hora que começa o desenvolvimento daquele bebê, ele já começa a apresentar um comportamento fora daquele padrão esperado. E aí isso gera um desconforto, às vezes, para a família, né? Para a própria criança na escola. Eu tenho 2 amigas que têm superdotação e a gente tem um grupo que chama 140 a mais, porque elas têm mais de 140 de QI. E aí, é interessante, a gente estava conversando no sábado e uma delas falou assim, eu falei que eu vim aqui contigo, né? E que eu estava muito lisonjeada e tal, não sei o que. Ela falou, poxa, Dani, é tão importante, fala uma coisa. Aí eu disse o quê? Porque eu falei dessa história e tal, e aí ela... todas as vezes que a gente está na escola, a professora sempre fala, fulaninha, agora não, depois você fala, deixa o coleguinha falar, você está falando demais hoje. Então, esse tolir, porque está fora de um padrão, acaba gerando alguns comportamentos que você falou logo na introdução, como o isolamento, né? A estranheza do que está fora, o que mundo é esse que eu estou, que não me aceita, né? Então, a superdotação, ela é carregada de alguns estigmas também, né? Nossa, super importante trazer isso. As pessoas entendem que a superdotação é uma capacidade aumentada em todos os aspectos. Exato. E não é isso. Não.
a pessoa ela está à frente, a criança está à frente, mas não é em todas as características, habilidades, não é, Dani? E aí ela tem uma fala, não sei se no teu consultório é comum, mas para o meu é de eu não caibo em nada, É. eu não pertenço a nada, eu não consigo me conectar com as pessoas da minha idade. E as pessoas mais velhas, eu me conecto em um aspecto, mas nos outros não, porque existe uma imaturidade emocional, né? E aí é um espaço, e eu sei, né, que você é da psicanálise, é um espaço para esse entendimento de si negativo. No meu caso, da TCC, dessa crença da inadequação. Sim. Eu sou diferente, eu sou inadequada, então eu não pertenço. É isso que você vê como uma das grandes dores? Na verdade, o que acontece? Eu tenho formação em psicanálise, mas eu sou da TCC. Ai, que coisa boa! É porque a gente TCC já vai falar aqui do livro. Eu falei, não, divã, pronto. Ah, não, então não, é isso. Eu usei o divã por conta da teoria, maravilha, né? Mas, maravilha. na verdade, eu sou psicanalista de formação, mas nos meus 2 primeiros anos de prática clínica, lá atrás, né? Não tanto tempo assim, mas lá atrás, eu comecei a bater muito cabeça por conta de respostas, de resultados. É minha história. E a TCC acabou me enredando. A minha orientadora, psicanalista, ela disse, Dani, procura a TCC, porque eu acho que as tuas respostas estão lá. Então, assim, como eu sou, por natureza, uma pessoa muito resolutiva, me incomodava demais aquele tempo alongado para tratar. E aí eu brinco, Perfeito. com todo o respeito do mundo aos psicanalistas, tá? Porque eu também sou uma. Mas, assim, eu não fico lambendo o trauma. Eu quero resposta. E para a gente, como você bem colocou, ter adequação, né, para o paciente ter adequação, a gente precisa da TCC, porque eu preciso mudar essas crenças e fazer ele acreditar que é possível, que tudo é possível a partir do momento que ele enxerga aquilo que ele cria antes de um jeito, ele vai passar a crer de outro, né? Exato. Mas é basicamente isso, assim, essa inadequação. E é curioso porque o que tem acontecido no consultório? Eu acabei observando que alguns pacientes me procuram com essa inadequação, e já adultos, né? Ou com aquela sensação, é muito comum no superdotado se sentir perdido num dado momento da vida. Você deve ter isso também. Muito. É muito comum. E, às vezes, esses são os sintomas e os sinais que trazem ele para o consultório. Então, a gente precisa entender ali, ler o cenário inicial, entende que não é você o problema, tem alguma coisa por trás disso, e a gente acaba descobrindo a superdotação. As altas habilidades e as condições de percepção do mundo completamente diferentes. Eu já ouvi de paciente o seguinte, eu passei 6 dias, observando, Dani, que o meu WhatsApp, ninguém conversa comigo. E aí eu perguntei, e o que isso te diz? Isso me diz que algumas conversas que eu tenho, eu não consigo ter com qualquer pessoa. E aí a investigação começa e a gente acaba identificando que os parâmetros de conversa dele são mais profundos do que de algumas outras pessoas, que ele não consegue se relacionar assim tão facilmente, porque os níveis de exigência intelectuais são elevados. Exatamente. Né? Existe uma diferença no funcionamento cerebral, existe uma diferença, por consequência, no relacionamento, em como eu me conecto, em como eu entro em contato com essa pessoa. Tem uma característica que eu até falei no início, que eu acho que a gente precisa olhar com carinho, não é exclusiva do neurodivergente, porque o ansioso também tem, que é o perfeccionismo. Sim. Nossa, isso eu vejo que é uma grande questão também para o superdotado, porque essa rigidez cognitiva me leva para um entendimento do mundo e do meu existir, do meu desempenhar na vida,
que tem que ser perfeito. Tem que ser 100%. É tudo ou nada. Ou eu faço e eu sou perfeito, ou eu não faço, eu procrastino, né? Porque também tem a ver com o desconforto do esforço que eu tenho para fazer e pensar o que não me é habitual. Como é que você visualiza isso? Então, eu tenho alguns pacientes, na hora que isso aparece, eu uso muito a minha leitura sobre as personalidades. Eu não tenho, sinceramente, um estudo feito sobre isso, essa opinião agora é muito empírica, que é a nossa opinião baseada no que a gente vê no consultório, né? Mas a minha percepção é que, majoritariamente, os superdotados, eles são de personalidade obsessiva. Boa. Né? Sim. Alguns histéricos, sim, alguns histéricos. Mas os histéricos, normalmente, no meu estudo empírico, né, eles procuram instituições para que essas instituições os modelem. Então, por exemplo, eles vão para a área da pesquisa, eles vão, porque ali existe um moderador de comportamento. Então, eu vou pesquisar, eu faço aquilo que me mandam. Porque se me deixar sozinho, Boa. eu não consigo. Faz um pouco de sentido, né? Não, e aí você está falando como estrutura psíquica, né? Só para Estrutura. deixar claro, não é o diagnóstico. E é exatamente isso que eu vejo. É Assim. isso. E quando você pega um superdotado e que você olha essa estrutura rígida que você colocou, que é muito comum neles, que é uma característica bem marcante, eles são de personalidade de base obsessiva. Então, e aí o sofrimento vem por quê? Porque dentro da construção social da mente daquela criatura, ela se prepara para atender às necessidades do pai, da mãe, da sociedade, da comunidade que ela vive, né? Ok. Como isso, às vezes, vai de encontro com a habilidade que ela tem, por exemplo, ela é de uma família de médicos, isso é muito comum, você sabe Sim, que é. sim. E aí, os pais querem que ele seja o quê? Médico. Óbvio, né? Mas ele quer ser artista plástico. Porque essa é a alta habilidade dele. Ele consegue transcender e, sem esforço algum, aquilo. Mas aí ele entra na faculdade de medicina. Ele pode ser... Porque é muito inteligente, que é capaz e acaba, né, ele se adequa, mas o sofrimento vem com o enorme. tempo, né? Porque ele precisa fazer o ajuste, o encaixe, àquela condição social, e ele não quer aquilo. Agora, eu uso muito a orientação vocacional dentro dos meus processos, porque se eu pego um neurodivergente, superdotado, obsessivo, esse padrão, e ele está na faculdade de medicina, eu consigo encontrar para ele, por exemplo, um caminho para ele ser cirurgião plástico. Porque isso isso gera uma possibilidade de um pouco mais de prazer na relação com o que ele vai fazer na vida. Mas, via de regra, Maíra, essa leitura não é feita com tanto cuidado ou esse paciente não procura, né, o tratamento para se orientar. E, fatalmente, ele vai sofrer. E aí ele vai se isolar, ele vai dizer, poxa, eu tenho tudo, eu sou um médico bom, eu faço as coisas, eu tenho sucesso, mas por que eu não sou feliz? Porque o esforço, que você bem colocou, ele está sendo derramado ali, mas não é a natureza. Né? E eu entendo muito, com os anos de formação em psicologia e clínica, eu entendo muito que nós, para sermos felizes, a gente não pode forçar. A gente tem que ser natural. Tudo que a gente faz. Foi muito... Vou externar isso, porque eu vi agora. Né? É muito gostoso, foi muito bom chegar aqui e ver a naturalidade, a gente estava conversando antes, e ver a naturalidade como você preparou a introdução. E disso sair, e assim, de eu ver você bem, feliz, não é uma estrutura rígida que precisa se moldar a isso. Isso é natural, e aí é por isso que flui, é por isso que acontece, né? O sucesso vem e a felicidade vem através daquilo que você não mede esforço para fazer.
Então, o neurodivergente sofre muito nesse sentido. Eu não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Totalmente. E o entendimento, pensar diferente é um desafio até no processo terapêutico, Sim. não é? Por conta dessa condição também. Eu acho que essa questão ainda do esforço e do perfeccionismo, que você muito bem colocou, que fala sobre essa estrutura psíquica, vem também dessa cobrança. Poxa, se falam que eu sou muito capaz, eu tenho que Ir além. eu tenho que ir além, eu tenho que ter um desempenho muito bom. E quando a pessoa ela se vê procrastinando, ela se vê realmente não tendo os resultados, nossa, é um grande sofrimento. Muitos pacientes chegam para mim com essa condição ainda não diagnosticada ou até diagnosticada com depressão, por exemplo. Não é? Depressão porque, de fato, teve um planejamento, uma expectativa de vida, chegou no momento da vida em que não mais performou. E aí todo o sentido acaba, porque tem uma fala muito comum também, eu quero te ouvir se na tua é de que eu só tenho valor nessa área. Eu só sou bom com isso. Ou é pelas notas, eu só tenho importância se eu seguir e fizer o que eu faço de bom. E como é que é para você? E quais são as outras características da superdotação que você visualiza? Olha, tem sim essa fala, né, de se eu não fizer isso, eu não sou bom o suficiente. E muitas vezes essas cobranças vêm dos próprios pais, né? Ainda que sejam pais mais velhos ou esse paciente mais adolescente, enfim. É muito comum isso e quebrar, eu acho que é importante a gente falar disso até para o profissional de psicologia. A psicologia ela vem avançando muito junto com a neurociência. O psicólogo que busca conhecimento na neurociência, na neuropsicologia, ele é um psicólogo, ele é um profissional diferenciado. Totalmente. Né? Porque hoje não dá para dissociar. A psicologia, é importante, acho que só embasar com isso, a psicologia no Brasil, ela começou com uma estrutura mais científica. Tem um tempo que ela saiu e ela foi para um campo mais subjetivo demais, e essa subjetivação, ela se afastou da ciência. Eu acho que você... não sei se você concorda, mas eu acho que você consegue perceber isso nos próprios artigos brasileiros, né? A gente procura, às vezes, artigos que sejam fortalecidos, que sejam artigos interessantes e que falem de ciência. A psicologia é uma ciência porque nós somos analistas do comportamento. E o comportamento é algo observável, mensurável. Então, a gente não pode se afastar disso. Produto de um cérebro. Exatamente. Que se você não acessar o entendimento de como esse cérebro funciona, você não vai entender como que o comportamento acontece. Então, é muito importante trazer essa ideia, porque o profissional de psicologia, quando ele não tem esse olhar para a ciência, ele vai subjetivar todos esses sintomas e sinais que o paciente traz no consultório. E aí ele não consegue responder aos anseios de tratamento desse neurodivergente. Você concorda comigo? Completamente. E essa foi a minha angústia que me fez sair da psicanálise, porque minha base de formação foi psicanálise pura, que me ajuda muito hoje. Sim. Na leitura. O pano de fundo dela é maravilhoso. O pano de fundo é sensacional. Mas a gente precisa materializar isso. Exato. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu estudo microbiota, né? Eixo cérebro-intestino, estudo neurociência. Por quê? Porque não dá para a gente ficar aqui só subjetivando e né, trazendo a questão da metafísica, se existe um corpo que adoece, se existe um cérebro que funciona, né? E um corpo que responde a tudo que você recebe de estímulo. Exatamente, né? Então, não tem como. Então, eu acho que o primeiro momento o nosso profissional de psicologia no Brasil, isso já acontece muito fora, né? E a gente sabe, agora vai ter um grande evento em São Paulo, não sei se você vai, eu vou estar lá.
A Judith Beck vem ao Brasil. Eu vi. E ela vai fazer um curso, enfim. Então, assim, para quem é amante da TCC, vai ser assim, uma imersão magnífica, né? Então, a gente precisa desses profissionais sabendo fazer a escuta do neurodivergente, porque hoje a gente, olha os diagnósticos, esses pacientes vêm com essa angústia, mas muitos profissionais não têm condição de atender, né? Assim, não de atender, mas de atender a expectativa desse paciente que chega. Exato. Com relação às características, né, que você pontuou, a gente tem essa questão do isolamento, do sentimento de fracasso, né? Às vezes ele funciona um período da vida e ele chega, não sei, começou a não funcionar, começou a não rodar. Aí a gente começa a falar dos desejos, o que você pensa? Não, isso aí está fora de cogitação, eu preciso atender X, Y e Z, me adequar, não, isso aqui não dá para acontecer. Então, assim, tem muito essa resistência também ao que é diferente, ainda que ele queira, mas ele não se sente capaz. O isolamento, que eu acho que é terrível, porque gera um distanciamento da realidade social, e isso prejudica muito o superdotado, porque ele não cria laços, e nós não nascemos para ser ilhas, né? Então, nós somos arquipélagos mesmo, a gente tem que estar junto de outras pessoas, comungar de desejos, vontades, conversas, né? E, como eu falei, a pessoa fica ali, não, ninguém conversa comigo, assim, será que eu sou chata? E aí vem a característica da inadequação, né? A pessoa se sente inadequada, procrastina, né? Eu faço depois. Às vezes, eu tenho pacientes que funcionam super bem, são superdotados, e funcionam super bem sob pressão. Então, existe um cansaço, porque ele espera até o último segundo para ele fazer aquilo que ele sabe fazer e que precisa ser feito. Mas você sabe que eu vejo isso como um mecanismo adaptativo da ansiedade, do perfeccionismo, porque se eu tenho mais tempo para lidar com isso, a minha ansiedade ela é maior, né? E aí eu não consigo. Como é um tudo ou nada, isso gera a necessidade, a motivação, ela dá conta, como é que eu posso falar? Ela adapta ou regula a ansiedade que eu tô desses últimos dias, né? O hiperfoco também, né, Dani? É muito característico. E às vezes, quando a gente fala de hiperfoco, pensa que a pessoa eu hiperfoquei em estudos de neurociência, aí só vai ver aquilo para o resto da vida? Não. O superdotado, ele tem um anseio de conhecimento absurdo. E esse hiperfoco, ele acontece aqui com matemática. Quando esgota para ele se cansa daquilo e ele quer outra coisa. Porque ele almeja muito mais, sempre mais, sempre mais. E ele vai atrás. A diferença desse hiperfoco para o hiperfoco do TEA é que o TEA fixa, né? E dali não necessariamente saia um conhecimento sólido. No superdotado, ele consegue reconstruir aquilo como um conhecimento sólido. Então, E, assim, uma outra característica também muito forte do superdotado ele não tem muito conhecimento sobre um determinado tema, mas quando você senta com ele, você começa a conversar, ele desenrola aquilo de uma maneira como se ele fosse doutor naquela área. E é muito cativante, é muito instigante uma conversa com uma pessoa com essas características. É inevitável pensar, quando a gente está conversando sobre isso, pensar na tristeza do sistema educacional que não aproveita, que não aproveita essas capacidades. Olha, isso daí teria que ser uns 3 podcasts só para falar sobre isso, né, Dani? Não vamos entrar. Assim, não dá, mas eu precisava falar. Eu precisava aqui, né, deixar essa pontinha para a gente refletir. Olha, dicas, estratégias que você daria para quem está assistindo, para quem passa por isso, o que você pratica na clínica para lidar com essas dificuldades? Olha,
Eu vou dar 2 tipos de dicas. Primeiro, para o que está observando uma pessoa que pode ter superdotação. Dentro do processo de isolamento, tenta se aproximar e entender o que aquilo está trazendo de prazer ou de desconforto para essa pessoa. Se puder, sempre orientar um tratamento psicológico, né? Já se acabou a ideia de que só faz terapia quem tem dinheiro, tem inúmeras possibilidades da gente fazer tratamento psicológico hoje, principalmente aqui no Amazonas. A gente tem uma gama grande assim de atendimentos, até gratuitos mesmo, na própria faculdade, né, nas clínicas, escolas. Então, eu observe a sua volta, né? Se você entende que aquela pessoa está hiperfocada, olha, são sinais ali, né, que ela tem algo. Não estou dizendo que ela vai ser superdotada ou que vai ter TEA, mas é um sinal do fora do padrão que a gente falou, né, do que se espera do normal, do corriqueiro. Então, orientar a buscar um profissional que auxilie na vida dessa pessoa. Para o superdotado, entender que nada é fixo na vida, né? A gente precisa ter... se você está passando por um momento onde você observa essas coisas que nós conversamos agora, esses sinais, esses sintomas, né? Essas angústias de querer falar sobre coisas e não conseguir, ou falar vários temas e as pessoas não conseguirem alcançar ali com você, procura um profissional que possa te auxiliar, ou vai, curiosamente, faz uma sessão, né? Porque a terapia é muito isso. Faz uma sessão, bate um papo, tenta entender, nem que você não volte logo, mas ali você organiza aquelas ideias que foram passadas a você e você consegue entender o seu quadro. É muito importante para o superdotado entender a própria condição, entender a sua estrutura psíquica. Essa é uma psicoeducação que eu faço muito com eles, né? A sua condição é essa. Isso é bom, é ruim? Depende de como você vai usar isso para você, para a sua vida. Mas a gente, na TCC, a gente dá inúmeras possibilidades. E, dentro daquilo, ele vai buscar uma adequação melhor para ele. Então, para você que se encaixa ali em algumas das coisas que nós falamos, você não é um problema ou uma questão. Você é a melhor coisa que você pode ter. Você só talvez precise encontrar aí o seu caminho. E a psicologia ela tem a capacitação para te dar essas orientações. Assim, nós somos bússolas para muita coisa. Ai, que perfeito, que mensagem linda. Sim. Isso vale para tudo, né? Para tudo, a com gente, certeza. eu gravei há pouco um episódio de relacionamento abusivo. Também vale para isso. Nós temos a capacidade, linda capacidade de mudar a rota, né, a neuroplasticidade nos permite isso também. Com certeza. E até você pontuou essa coisa do relacionamento abusivo. Uma característica muito forte também nos superdotados são relacionamentos difíceis. Exatamente, exatamente. São relacionamentos muito complexos. Muitas vezes se relacionam com pessoas que o validam, né, mas que abusam dele. E isso é a dificuldade de dar os limites, né? Exato. E você falou da psicoeducação, é fundamental. Exato. Não tem como. Não. Se eu não entender o que eu tenho e se eu não entender como é que eu funciono, eu não vou me respeitar, eu não vou aproveitar as minhas potencialidades, eu não vou funcionar. Né? Porque a gente fala essa palavra, ser funcional. Queridíssima, você vai ter que voltar aqui várias vezes. Só te digo isso, tá? Olha, tem pessoas que chegam aqui comigo, que eu conheço, né, pessoalmente, apesar de conhecer de nome antes, que dá vontade de levar para casa, dá vontade de ser amiga. A Dani está aqui, que eu já quero ser amiga dela. Já Querida, já somos. Muito obrigada. Deixa eu deixar aqui, olha só, o que eu ganhei, um livro dela, Contos de um Divã, Histórias de Empatia e Cuidado. Foi por isso que eu imaginei. Ela tem uma veia psicanalítica, mas eu já me identifiquei porque eu também tenho. Sim. E vou já também sortear. Ela me deu um outro, ó. A gente vai sortear no Instagram, tá? Para quem estiver aí conectado no Ativamente. Fantástico, fantástico.
a bússola que ela estava falando. Sim. Daniele, uma delas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Maíra. Espero que o nosso papo traga alguns insights para as pessoas que escutem, que se sintam confortáveis. A psicologia ela é um grande canal de autoconhecimento e precisa ser explorado por cada um de nós dentro da nossa sociedade. Políticas públicas que permitam esse acesso, mas assim a gente está desejoso de cuidar, né? E prontos aqui esperando vocês, seja em qualquer consultório, vocês vão ter o melhor. Podem acreditar. Maravilha, maravilha. Ativamente fazendo a sua parte. Agora é com você. Inspire-se e transforme-se.